E aí pessoal, tudo bom? Vamos lá, continuar nosso assunto de quádricas. Nessa aula, pessoal, a gente falou um pouquinho sobre quádricas e algumas formas de quádricas, né? E aqui a gente vai estudar duas formas de quádricas bastante conhecidas, tá? Que é a quádrica que vai fazer uma superfície cilíndrica, certo? E uma quádrica que vai fazer uma superfície cônica, tá? Como se fosse um cone, né? E a gente vai ver as particularidades dessas duas geometrias. E o legal é o que é que a gente pode fazer com elas, né? Que objetos a gente pode fazer com essas geometrias, tá bom? Então vou botar aqui projeção. A aula de hoje, tá? Ela foi baseada tanto no material do Steinbruch, né? Não sei falar esse nome dele, mas Steinbruch, né? E também nesse material aqui, ó, do professor do professor Marivaldo Matos, tá? Então, a nossa aula ela vai ser baseada nessas duas referências, tá certo? Vou colocar algumas aplicações desse professor e juntar com a parte teórica que tem no livro, certo? Então vamos lá. Vamos começar falando sobre a superfície cônica, tá? Então, o que é que seguindo a linha, né, do livro, tá? Então, o que é que ele fala na superfície cônica? Olha a descrição aí, ó. É uma superfície gerada por uma reta que se move apoiada em uma curva plana qualquer e passando sempre por um ponto dado, não situado no plano desta curva, tá? É o que a gente vai chamar de vértice do cone. Pessoal, não entendi direito essa descrição não. Então vamos às partes, tá? Então vamos lá. Superfície gerada por uma reta. Reta. Olha aqui a nossa queridíssima reta aparecendo aqui sempre, né? Que se move apoiada em uma curva plana qualquer. Então aqui eu tenho um plano, né? Eu tenho aqui um plano e aqui essa reta está passando por esse plano, né? Porque ela bate aqui e vai se embora aqui, certo? Então a reta ela vai se mover em uma curva. Vamos supor que eu tenho aqui uma curva desse jeito aqui, ó. Digamos, né? Uma curva plana, certo? Aqui uma curvazinha que está nesse plano. Essa curva, tá, pessoal, que eu vou chamar aqui de F, ela está nesse plano. Pode ser uma curva qualquer. Pode ser uma parábola, pode ser um círculo, pode ser uma elipse, pode ser uma hipérbole, pode ser qualquer outra coisa. Uma curva, só que a restrição é essa curva está em um plano. Então F pertence ao plano, tá? Ou melhor dizendo, né? F está contida no plano, tá? Então F está contida nesse plano aí, beleza? Ok. A reta, né? Ela se move uma curva. Então é como se você imaginasse assim, pessoal. A reta, não sei se vocês sabem aquela em serviço de gráfica, né? Tem aquele negócio de corte naquelas madeirinhas, é tipo um laser, né? Vai cortando aqui aquela madeirinha, né? É como se fosse isso, ó. Tem uma reta e ela vai se mover em torno da curva formada por aquelas letrinhas, né? As letrinhas de madeirazinha, certo? Então ela vai se mover ao longo dessa curva, beleza? Só que ela se move passando sempre por um ponto, que eu vou chamar de V aqui, ó. Então, ele vai riscando, só que ele sempre vai, ó. Esse ponto ele vai ficando fixo, certo? Esse ponto fica fixo e ele fica aqui passando pelo plano. Aí o que é que vai acontecer? Que superfície gerada vai ser essa? Vai ser uma superfície cuja base tem a forma dessa curva, certo? E ele vai riscar tanto embaixo quanto em cima essa superfície, essa curva, tá? E aí vai formar esse desenho, porque ele vai passar por um ponto. Só ainda está meio confuso, não estou entendendo direito. Então vamos fazer um exemplo prático, tá? Vou pegar aqui um exemplo, inclusive, desse livro aqui, ó. Então, um dos exemplos que ele coloca aqui, pessoal, coloca aqui para superfície cônica, é o seguinte, ó.
supõe... Ah, também tem outra informação. Bora lá. Eu tô querendo adiantar aqui as coisas. Bora por partes, né? Como eu falei. Então, primeiramente, entenda que para fazer uma superfície cônica, eu preciso de 3 coisas, tá? Guardem essas informações. Quais são as 3 coisas que eu preciso? Eu preciso da reta. Primeira coisa, reta. Eu preciso da curva, certo? Aí, como eu falei, essa curva pode ser qualquer coisa, né? Desde que ela esteja em um plano. Não posso ter uma curva que não está definida em um plano. Pessoal, como assim uma curva que não está definida em um plano? Digamos que é uma curva que ela não dá para passar um plano nela, tá? Tem uma curva que ela sai, ela volta e vai assim. Vamos pensar naquela curva feita pela onda, né? Uma curva feita por uma onda eletromagnética. Que ela faz tanto na horizontal quanto ela está na vertical. Vamos supor que dali é uma curva que não dá para trabalhar aqui, porque não dá para traçar um plano nela. Bom? Então tem que ser uma curva que esteja em um plano, certo? Então a curva contida no plano. Plano qualquer, tá? Beleza? E 3, eu preciso de quê? Beleza, eu tenho uma reta, eu tenho uma curva, eu preciso desse V, professor. Isso mesmo. Precisa de um vértice. Esse vértice, que é um ponto, né? Ele não pode pertencer à curva. Então, galera, tem que ser um ponto que não pertence à curva. Então, o vértice não pertence a π, tá? Tendo essas 3 coisas, eu consigo fazer uma superfície cônica. Ok, beleza. Então, aqui eu identifiquei a reta, identifiquei a curva, identifiquei o vértice. Existem uns nomezinhos, tá? Para essa reta e para essa curva, galera. Que nomes são esses? Um vai se chamar geratriz e outro vai se chamar diretriz. O que é a geratriz? Geratriz vai ser essa reta, tá? Então a reta vai gerar a superfície, né? O movimento da reta vai gerar a superfície. E quem é que vai dar essa direção, né? A diretriz. Quem é que vai dar a direção desse caminho da reta? Vai ser a curva, tá? Então a gente vai ter esses nomezinhos, ó. Reta é denominada geratriz, certo? E a curva é denominada diretriz, tá? Então lembre-se, a curva ela é plana, ela está em um plano, tá? A curva ela tem que estar em um plano, certo? Para isso daqui dar certo, beleza? Ok, bora fazer o seguinte. Dependendo do formato dessa curva, a gente vai ter algumas geometrias conhecidas. Ó. Por exemplo, nesse cone que vocês estão vendo aí, né? É um cone mais clássico, né? Que a gente vê aí em casa, talvez, né? Aí nas quitandas, quando vai medir, colocar leite em alguma coisa, né? Alguma vasilha. Esse cone, ele é definido por uma curva que é o quê? Uma curva cilíndrica, né? Ou seja, um círculo. Então é um cone reto, chamado cone circular reto, tá? Então ele é definido por quem? Por essa, né? Por essa curva que é circular aí na base, tá? Se essa curva fosse uma hipérbole, então o formato seria um cone hiperbólico. Se for uma parábola, vai dar tipo um formato parabólico a esse cone aí, tá? Então, ponto principal que vocês têm que lembrar. Cone não vai dar só esse formatozinho aí, não. Bom, isso daí é um caso particular. Para falar a verdade de uma superfície cônica, ela é definida justamente por isso. Eu tenho uma reta que vai sempre passar por um ponto e por uma curva dada, tá? Então essa reta vai passar, é uma superfície formada, né, por uma reta que passa por um ponto e por uma superfície, certo? Então a gente tem que lembrar dessas informações aí, tá? É o que a gente viu aqui, certo? Passou por um ponto que não pertence a esse plano, né? E aí também interceptou com a superfície, certo? Nesse caso particular, ó, a gente tem que a base é dada da seguinte maneira, ó. Z ao quadrado igual a x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, certo? É um caso particular que é cone circular reto, tá? Mas vamos investigar
Geral. Como é que eu vou encontrar um cone de forma geral, professor? Ó, vamos dar uma olhada aqui num exemplo do livro do Marivaldo, tá? Em um dos exemplos, vai ter o material de vocês, exemplo 4.4, tá? Ele fala o seguinte: se a diretriz de um cone é uma parábola, né? A diretriz é uma parábola. Certo? Que parábola é essa? É a parábola y igual a x ao quadrado com z igual a zero. Então está definido o quê? Uma superfície, né? Uma superfície não, uma função, né? Uma função que está dentro de um plano, porque ele vai interceptar o z igual a zero. Então ele vai estar só no plano cujo z é igual a zero. Tá? Vamos ver daqui a pouco no GeoGebra isso daí, certo? E a outra informação que ele falou é que ele passa pelo vértice, né? Ele passa sempre pelo vértice 0, 0, 1. Tá? Beleza. Essas foram as informações dadas aí nesse exemplo, no caso, certo? Ok, professor. Aqui não foi dada a reta. Não foi dada a reta. Mas a gente pode fazer o quê? Bora trabalhar com a definição de cone, né? Eu vou ter uma reta que passa por um ponto V, né? E também intercepta essa curva aqui, né? Curva F que está no plano. Esse ponto aqui eu vou chamar de quê? Certo? Então, qualquer ponto ao longo dessa reta é um ponto dessa superfície cônica, concorda? Qualquer ponto nessa reta está nessa superfície cônica, certo? Então, a gente tem a seguinte relação. PV, né? O vetor PV é igual ao vetor QV vezes algum escalar. O que é isso, professor? Não está na mesma reta? Se está na mesma reta, então essa propriedade ela vale, né? Então, se eu pegar um vetor PV e o vetor QV, eles estão todos na mesma direção. Então, a gente pode chegar dessa forma. Outra coisa que a gente também pode observar, galera, é utilizar produto vetorial, tá? Como assim, professor, utilizar produto vetorial? Vocês concordam comigo que esses pontos estão na mesma linha? Eles são colineares? Então, a área formada entre esses dois vetores aí, né, PV e QV, vai dar zero, não vai? A gente lembra da aula que a gente falou sobre isso, né? Que o módulo de um vetor lá, o produto vetorial de dois vetores, né, vai definir uma área do paralelogramo, que é zero, certo? Então, a gente tem o quê? Se eu pegar o produto vetorial de PV e de QV, esse produto vetorial vai dar zero, certo? Vai dar aí um vetor nulo, tá? Produto vetorial, certo? Então a gente vai utilizar essa propriedade, ou seja, daqui a gente vai chegar a essa igualdade também, ó, que PV vetorial QV é igual ao vetor zero, tá? Vetor nulo, beleza? Então é a partir dessa propriedade que a gente vai fazer a combinação dessa reta com essa curva, tá? Para não confundir os pontos, né, gerados pelo P e pelo V, vamos fazer o seguinte, ó, o P é dado pelo ponto x, y, z, como a gente tem trabalhado até então, tá? E o Q vai ser um ponto da curva dado por x barra, y barra, z barra, tá? Vai trabalhar com isso daí, beleza? E o V a gente já conhece, né? O V é 0, 0, 1, certo? Então vamos fazer esse produto vetorial agora, tá? Primeiramente, vamos descobrir quem é PV. Quem é PV, professor? PV é V menos P, né? Isso daí vocês sabem, certo? Quem é P? Quem é V, aliás? V é 0, 0, 1. E o Q é... E o P, aliás, é x, y, z, né? Então, esse vetor aí, V menos P, vai ser menos x, menos y e 1 menos z. Vou esticar aqui mais, como está apertado. Menos y e 1 menos z. Tá? Então, esse é o nosso vetor PV. Quem é o nosso vetor QV?
Nosso vetor QV, professor, é V menos Q. Certo? Feito. Quem é V? 0, 0, 1. Menos. Quem é Q? Q vai ser x barra ao quadrado e 0. Opa, professor. Não, Q está sendo x barra, y barra, z barra. Mas olha o que é que a gente vai utilizar. Isso bem daqui, galera. Certo? A gente vai utilizar essa informação aqui. Então, a nossa parábola, a nossa curva, vai ser qualquer ponto escrito da seguinte maneira. Quem é o x? O x é o x. Quem é o y? Olha, o y, vou substituir o x por x barra. Vai ficar o quê? X barra ao quadrado. E quem é z? 0. Tá? Por isso que ficou dessa forma. Beleza? Ok. Agora vamos fazer essa soma aí, né? Então vai ficar 0 menos x barra, menos x barra. 0 menos x barra ao quadrado vai ficar menos x barra ao quadrado. E 1 menos 0 vai ficar 1. Certo? Pronto, agora vamos fazer o nosso produto vetorial. Agora a gente já tem a faca e queijo na mão, né? Vai ficar I, J, K. Primeiro vetor, menos x, menos y e 1 menos z. Segundo vetor, menos x barra ao quadrado, 1. Isso aqui vai dar quanto? Galera, isso aqui não é igual ao vetor nulo? Então a gente pode fazer tipo um sisteminha, né? Onde cada termo, né, o I é 0, o J é 0 e o K é 0. Tá? Então já vou fazer esse sistema aqui direto. Quem vai ser o I? O I vai ficar menos y, né? Menos y vezes 1 menos y, menos esse produto aqui. Que produto? 1 menos z vezes menos x barra ao quadrado. Tá? Isso é igual a 0. Próximo termo, J. J já tem um menos aqui, né? Não esqueça desse menos aqui, certo? Vai ficar menos x vezes 1 menos x, menos x vezes 1 menos z. Vou colocar aqui um colchete também. Vai ficar menos x vezes 1 menos z. Isso igual a 0. E por fim, o K vai ficar menos x vezes menos x barra ao quadrado, que vai ficar x barra ao quadrado, certo? Menos x vezes menos y, que vai ficar xy. Isso é igual a 0 também. Beleza? Então aqui a gente tem esses três sisteminhas. Vamos agora arrumar a casa aqui desses dois de cima, né? Esse daqui vai ficar como? Desenvolvendo vai ficar menos y menos 1 vezes menos x barra ao quadrado vai ficar menos x barra ao quadrado. Menos z vezes menos x barra ao quadrado vai ficar mais z x barra ao quadrado. Isso igual a 0. Vou fazer agora os sinais, né? Menos y é igual mais x barra ao quadrado menos z x barra ao quadrado. Isso igual a 0. Aqui a gente pode botar o x barra em evidência. Então vai ficar assim, ó, x barra ao quadrado que multiplica 1 menos z menos y é igual a 0. Tá bom? Então eu vou pegar isso aqui e vou substituir aqui nessa primeira equação. Então aqui vai ficar x barra ao quadrado que multiplica 1 menos z, certo? Menos y, isso igual a 0. Tá? Então a gente tem aqui a primeira parte. A primeira equação já está ok. Vamos agora para a segunda equação. Vamos desenvolver a segunda equação. Fica menos. Ora, esse menos aqui eu estou igualando com 0, né? Então posso até sumir com ele. É como se estivesse multiplicando, tá? Então sai fora. Vai ficar menos x menos x vezes 1 menos x vezes menos z vai ficar mais xz, né?
Opa, faltou alguma barra aqui, eu acho. Deixa eu ver aqui. Ah, faltou não, né? Tá certo. Certo? Vai ficar dessa forma aqui. Beleza? Isso aqui é igual a zero. Vamos agora desenvolver os sinais, né? Vai ficar menos x mais x menos xz igual a zero. Aliás, tá errado mesmo, né? Faltou um x barra aqui, professor. Faltou x barra aqui. Então, bora voltar. E onde é que tá influenciando esse x barra? Tá influenciando no j, que é para ser aqui, né? E tá influenciando no K, que é para ser esse cara aqui. Aqui tá funcionando. Beleza. Ainda bem que não impactou o primeiro não. Então bora agora. Vai ficar, ó, menos, né? Aquele jogo lá. Aqui vai ficar menos x menos x barra vezes 1 menos x barra. Menos x barra vezes menos z vai ficar mais x barra z. Isso igual a zero. Jogo do sinal. Ficar menos x mais x barra menos x barra z. Isso é igual a zero. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar também o x barra em evidência. Vai ficar x barra que multiplica 1 menos z menos x, isso igual a zero. Eu vou e também substituo aqui, ó. Vai ficar essa equação vai ficar da seguinte modo: x barra que multiplica 1 menos z menos x, isso é igual a zero, tá? Pronto. Então tem um sistema formado por essa equação aí, só que aí tem x, y, z, ainda tem x barra, professor. Qual é o passo seguinte? É a gente substituir, né? Substituir x barra em termos de x, y e z, tá? Então vamos lá, vamos trabalhar com esse cara bem aqui para isolar o x barra. Vou isolar o x barra aqui, tá? Então vai ficar x barra é igual menos x vai para o outro lado x sobre 1 menos z, tá? Pronto, já isolei o x barra. Olha o que é que eu vou fazer agora. Eu vou pegar esse x barra e vou substituir aqui nessa equação que eu vou chamar de equação 1, tá? Então, substituindo na equação 1, fica como? Ó? Vai ficar x ao quadrado sobre 1 menos z ao quadrado, certo? Porque o x barra está elevado ao quadrado aqui, né? No 1. Multiplicando por 1 menos z menos y, isso tem que ser igual a zero, tá bom? Ó, eu posso cortar aqui esse 2 com esse cara aqui, certo? Aí vai ficar o quê? X barra sobre 1 menos z menos y, isso igual a zero, tá? Qual o próximo passo? O próximo passo é tirar essa fração. Então, vou multiplicar todo mundo por 1 menos z, tá? Então, vai ficar assim, ó. X ao quadrado vezes 1 menos z menos y vezes 1 menos z. Isso tem que ser igual a zero, tá bom? E aí, fazendo as devidas operações, né, vai ficar como? X ao quadrado z, né? Mais x ao quadrado menos y menos yz, isso é igual a zero, tá? Então, essa seria a nossa equação do cone. Essa equação cônica, tá? Beleza. Então, eu eliminei aqui. Olha o que é que eu vou fazer, ó. Vai ficar x ao quadrado sobre 1 menos z. Isso é igual a y, né? Joguei o y para o outro lado. Aí vem o 1 menos z multiplicando o y, certo? Então, esse cara aqui vai para cá. 1 menos z, certo? E aí, distribuindo, vai ficar o quê? X ao quadrado igual a y menos zy.
certo? Vou jogar tudo para o outro lado de novo. Vai ficar x ao quadrado, x ao quadrado, menos y, mais yz, isso igual a zero. Tá? Então essa será a nossa superfície cônica, certo? Observem, pessoal, que aqui a nossa superfície não é quadrática, né? Se você encontrar um termo que está cúbico, então tem alguma coisa errada, beleza? Então, quando vocês forem fazer esse tipo de operação, se vocês encontrarem x ao quadrado vezes y, isso é cúbico, tá? Então, não pode acontecer isso. Pode acontecer um x vezes y, pode acontecer um z vezes x, tá? Pode acontecer um y ao quadrado, mas se aparecer três termos, né? X, y e z, cujo expoente vai ficar ali cúbico, né? Vai ter três incógnitas junto ali, fazendo um termo cúbico, então tem uma coisa errada, tá? Então esse é o nosso plano, beleza? Bora dar uma olhada lá no GeoGebra para ver esse desenho aí formado? Vamos lá. Aqui, ó, eu já coloquei para vocês essa equação que a gente acabou de produzir, ó. Tá aqui. Realmente deu um cone, tá? Professor, mas eu quero saber se realmente deu uma parábola ali, ó. Observa aqui, ó, esse desenho aqui, ó. É justamente de uma parábola, tá, pessoal? É justamente o plano z igual a zero, tá? Bora ver isso daqui melhor? Seguinte, eu vou tirar aqui. E o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a parábola, ó, y igual a x ao quadrado, certo? E aqui o plano z igual a zero, né? Lembra que isso é um plano, né? Deixa eu tirar esse... Aqui o plano z igual a zero, azulzinho. E aqui é a parábola, tá bom? Aí eu vou fazer a interseção das duas, tá? Então, interseção da parábola com o plano. Ó, esse carinha aqui, ó, interseção. Então, posso até destacar, ó. Essa aqui é a interseção, certo? Quem é o ponto que a gente colocou como vértice? O vértice é o ponto 0, 0, 1, tá? Tá bem aqui nosso vértice, certo? Nosso vértice está aqui. Bora ver agora de novo a parábola, a superfície cônica. Olha só. Olha onde é que ele está pegando, ó. Justamente aqui, ó, ele está passando pela curva, né? E também passa pelo ponto, ó. Todas as retas aqui, elas passam por esse ponto, ó. Legal? Certo? Então aqui é um exemplo de cônica, tá? Que ela não é aquela cônica clássica lá, que a gente sabe. Tá bom? Então, legal. De novo, não é? Recapitulando. Recapitulando, a gente precisa fazer o quê para encontrar a equação de uma cônica? Trabalhar com mudança de variável. Então, eu coloco as variáveis do plano, né? Da superfície, da curva, para ser x barra, y barra, z barra. Substituo pela função que me foi dada. Então, essa função ela vai ser dada também, tá? E o ponto também vai ser dado. E aí você faz o produto vetorial, iguala ele a um vetor nulo, né, um vetor zero. E aí vai procurar ali eliminar, né, esses termos dessa x barra, y barra, z barra para ficar tudo em função de x, y, z. Ficou em função de x, y, z. Não tem nenhum termo que seja cúbico. Aí você chegou à equação do cone. Tá bom? Então esse é o procedimento. Show? Aqui é um outro caso especial de uma cônica elíptica, né? No caso, pessoal, tudo isso daí é uma função, né? Todas aí são funções, certo? Então, dependendo da base, você vai ter tipos de cones, né, específicos. Pode ser um cônico elíptico, pode ser uma cônica parabólica, uma cônica hiperbólica, tá? Tudo vai depender de como é que é essa função da curva, como é que essa curva foi construída, tá? De novo, essa curva ela tem que estar no plano, tá? Eu não vou considerar curvas que não estejam no plano, tá? E a superfície cilíndrica, como é que ela é? Então vamos aqui, ó,
para definição inicialmente, né? Como sempre, vamos primeiro pegar o texto aí, vamos tentar, né, raciocinar aqui e imaginar como é que seria isso. Seja ser uma curva plana, opa, já vi isso daí, professor. Então estou aqui com plano e aqui eu tenho uma curva aqui nesse plano, tá? Beleza, estou com a curva aqui no plano. E F, uma reta fixa não contida nesse plano. Então tem um R aqui. Ele não falou que passou por nada, né? Mas está passando aqui o R. Passou aqui pelo plano, não está contido no plano, tá? Então ele intercepta esse plano. Beleza. A superfície cilíndrica é uma superfície gerada por uma reta que se move paralelamente à reta fixa F em torno, em contato, né, permanente com a curva plana C. Ou seja, galera, ele está dizendo que a superfície cilíndrica ela vai ser uma reta paralela a esse R, né, que parece, aqui é um R, tá, galera? Paralela a esse R, andando em torno dessa curva que foi dada, tá? É muito similar ao cone, né? Só que lá no cone a gente tinha que a reta tinha que passar por um ponto, tá? Aqui não. A reta não precisa passar pelo ponto, ela tem que ser paralela a essa reta R e tem que passar pelo plano, certo? Beleza? Então é algo desse tipo aqui, ó. Ele vai passar aqui, né? Vamos supor que aqui é S. S paralelo a R e ele vai ficar andando aqui nessa curva, desse mesmo sentido, tá? E aí dá até para perceber o seguinte, se por acaso esse R é perpendicular ao plano, então a gente vai ter aí uma superfície cilíndrica reta, tá? Se esse R for perpendicular ao plano, tá? Definido pela curva. Se ele for inclinado, a gente vai ter uma superfície cilíndrica, né, inclinada ali, ela não vai estar retinha, tá bom? Então, legal, bem similar ao que a gente viu antes, né, ao cone. Aqui, pessoal, do mesmo jeito que a gente fez lá, a gente vai fazer aqui, só que agora outra propriedade. Que propriedade seria essa? A propriedade é a seguinte, ó, vamos supor que agora esse ponto aqui, ó, de interseção, continuar como sendo o quê, né? E aqui é um ponto qualquer nessa superfície cilíndrica que vai ser dado. Vou chamar de P, tá? Vou colocar aqui, ó, desenho. Só para ficar claro, né? A reta ela vai andar ali na curva, né? E aí vai formar essa superfície, tá? Então aqui no desenho, o que é que eu estou colocando? Um P é um ponto qualquer dessa superfície, tá? E o Q é um ponto que pertence a essa curva F, certo? Qual é, galera, a similaridade do vetor QP com o vetor diretor do R, que eu vou chamar de V? Qual é a similaridade? Eles são paralelos, né? Se eles são paralelos, do mesmo jeito, né? O PQ pode ser escrito como um K vezes V. E do mesmo jeito, a gente pode dizer que o produto vetorial entre eles vai dar quanto? Vai dar um vetor nulo, vetor zero, tá? Certo? Então, essa é a propriedade. Do mesmo jeito que a gente fez lá com o cone, né? A gente vai fazer aqui com a superfície cilíndrica, beleza? Ok. Da mesma forma lá, a gente tem uma coisa chamada geratriz e diretriz, que tem o mesmo significado. Ou seja, o R, que é a reta, né, que é paralela ali à outra reta, né, é o que a gente vai chamar de geratriz. E a curva é a diretriz. Então sempre lembrem, quem é a curva? A curva é a diretriz. Quem é a reta? A reta é a geratriz. Tá? Então essa é a informação importante que eu quero que vocês segurem, não soltem, tá? Toda vez que eu falar da curva geradora aí, né? A curva que vai definir o formato da superfície cilíndrica ou da superfície cônica é a diretriz. A reta, né, o que vai definir ali o formar, ou vai andar ali, né, para formar a superfície, é a geratriz, tá? Fechou, professor. Então vamos ver um exemplo aqui também disso daí funcionando.
Vamos lá, que eu já coloquei os dados, tá? Similar ao que a gente tinha na outra questão. A diretriz também aqui está sendo uma parábola, né? Cujo y é igual a x ao quadrado e z é igual a zero. E a geratriz é dada por essa reta aí, a equação da reta, né? Então, sisteminha, tá, pessoal? Aqui é esse sistema aqui, ó. X igual a t, y igual a t, z igual a t, tá? Esse é o nosso sistema. Beleza. Quem é o vetor diretor desse sistema aí, né? A gente já sabe. O vetor diretor, professor, é o 1, 1. Facinho, facinho, tá? Ok. Qual é a propriedade que a gente viu lá da superfície cilíndrica? A gente vê que a propriedade da superfície cilíndrica é que o P Q escalar V é igual ao vetor 0, tá? Quem é o Q? Do mesmo jeito, galera. Vamos chamar o Q do ponto, né? X barra, Y barra e Z barra, tá? Só que ele já disse como é que é essa curva. Como é que é a curva? A curva é Y igual a X ao quadrado Z. Vamos substituir. Quem é o X barra? Vai ser o próprio X barra. Quem é o Y barra? Opa, Y barra é X barra ao quadrado. E quem é o Z? Está zerado. Tá? Então aí a gente já tem o P. O Q, desculpa. E o P é o que a gente quer descobrir, né? Que são todos os pontos X, Y e Z que satisfaçam essa propriedade aí desse produto vetorial. Bom, dessa igualdade aí, certo? Ok, então vamos fazer esse produto vetorial, certo? Primeiramente, quem é PQ, galera? PQ é Q menos P. X barra menos X. X barra ao quadrado menos Y. 0 menos Z. Certo? Esse aí é o nosso PQ. O V a gente já sabe, 1. E agora a gente faz o nosso produto vetorial. I J K. Quem é o vetor? Primeiro vetor é o PQ, né? Então vai ficar x barra menos x, x barra ao quadrado menos y, menos z. E o segundo vetor é 1, 1 e 1. Tá? Novamente, eu vou fazer um tipo um sistema, né? Porque eu vou igualar isso daí a zero, né? Vou fazer logo o sistema. Termo I vai ser quem? X barra ao quadrado menos y, mais menos z, né? Menos z. Certo? Vai ficar menos z, menos com menos mais, né? Mais, né? Mais. Isso é igual a zero, tá? Segundo termo vai ficar menos, né? X barra menos x vezes 1. X barra menos x. Mais, no caso, menos 1 vezes x barra ao quadrado menos y. Então vai ficar x barra ao quadrado menos y. Isso igual a zero. E o último termo vai ser x barra. Opa. Segundo termo vai ficar como? Ó, x barra menos x vezes 1. Certo? Menos z vezes 1. Que vai dar mais z. Isso tudo negativo. Né? Isso aqui é igual a zero. Certo? Lembra desse menos aí, galera? No J, coloca o menos aí para não esquecer. Tá? E por fim, o K. O K vai ser x barra menos x vezes 1, que vai dar o próprio. E mais, caso menos, né? X barra ao quadrado menos y vezes 1. Isso igual a zero. Tá bom? Bora aqui ajustar as coisas agora, né? De novo, né? O menos, eu tenho um cara que é negativo, estou igualando com zero. Eu posso multiplicar por menos 1, posso sumir com esse negativo aqui, com esse termo negativo, tá?
Aqui eu sumo com esse termo negativo, beleza? E aqui eu faço, só troco o sinal dentro do parênteses, né? Então vai ficar menos, e aqui vai ficar mais. Eu tiro esse parênteses também. Pronto, do mesmo jeito que a gente tinha antes, vamos isolar o x barra, tá? Então vou isolar aqui o x barra aqui. Vai ficar x barra é igual a x menos z, certo? Ó, legal, já tem o x barra. E aí eu vou fazer o seguinte, vou substituir aqui, ó, nessa primeira equação. Vai ficar x menos z ao quadrado menos y mais z, isso igual a zero. Tá? X ao quadrado menos 2xz mais z ao quadrado menos y mais z igual a zero. Tá? Organizando aqui as coisas, vai ficar assim, x ao quadrado mais z ao quadrado, termos quadráticos, né? Menos 2xz menos y mais z igual a zero. Então esse cara aqui, pessoal, ó, pasme, mas isso daí é nossa superfície cilíndrica, tá? Bora ver isso lá no GeoGebra? Então aqui no GeoGebra, ó, como é que vai ser isso, né? Ó, nós temos a mesma curva, né? Mesma curva que é uma parábola, que a gente definiu lá no cone, tá? Aqui, ó, eu coloquei o vetor diretor, né? O 1, 1, 1, tá? O vetor diretor tá aqui. E aqui é a equação que nós encontramos, ó. Olha só o que é que ele fez, ó. Aqui, superfície cilíndrica, tá? Professor, mas não está parecendo com a vazia lá do leite bolsa, não. Tá um cilindro, né? Como a gente vê, como aqui, né? Como esse copo. Não é um formato desse copo. Por que não é, pessoal? Porque essa superfície plana não é um círculo. Se fosse um círculo, e se essa reta aí, né? Esse vetor diretor, fosse alinhado a um eixo, aí ele faria essa superfície circular, tá bom? Se não fez isso, é porque não é uma superfície, não é o cilindro reto, né? Chamado cilindro reto, tá bom? Então, a ideia de superfície cilíndrica vai além do que a gente conhece, né? Como sendo um cilindrozinho comportadinho ali, tá? Então, isso é a definição de uma superfície cilíndrica, beleza? Então, vamos voltar aqui aos nossos slides. Dependendo, tá, pessoal, dessa base, a gente vai ter uma quádrica cilíndrica elíptica, se for uma elipse nessa superfície que está na base. Se for uma hipérbole, né, a gente vai ver uma quádrica cilíndrica hiperbólica e, o que a gente acabou de ver, uma quádrica cilíndrica parabólica, tá? Uma parábola ali, certo? Então, dependendo da curva, eu vou ter uma superfície cilíndrica que se encaixa em um desses padrões. Ah, professor, mas se eu tiver qualquer outra curva, dá para fazer uma superfície cilíndrica? Dá. Tá? Aqui é o que a gente está destacando, é coisas que a gente já viu, né? Os formatozinhos que a gente já presenciou. Tá? E aí são algumas imagens. Ó. No caso da elíptica, né? Reta, isso aqui é uma reta, tá? A reta, o vetor diretor está reto, não está inclinado. Se estivesse inclinado, esse negócio já ia ficar meio torto, né? Mas aqui no caso, eles estão alinhados com o eixo Z. No caso, né? O vetor diretor, né? A reta, ela está alinhada com o eixo Z. Por isso que está assim dessa forma. No mais à esquerda, a gente tem, né? Aqui, a gente tem uma superfície cilíndrica elíptica. Aqui, uma superfície cilíndrica hiperbólica. E aqui, o que a gente viu lá, né? No GeoGebra, uma quádrica cilíndrica parabólica, só que aqui ela está alinhada com o eixo Z, né? O vetor que gerou está aqui no eixo Z. Bom, não está inclinado, né? Que a gente fez que é o 1, 1, né? Beleza. Então era isso que a gente tinha para essa aula. Na próxima aula, a gente vai continuar com o assunto, já fazendo algumas visualizações com GeoGebra, tá? Para a gente ver aí alguns tipos de quádricas, né? Como a gente pode identificar essas quádricas utilizando o GeoGebra. Beleza? Ok, pessoal? Até mais.